Bom dia, bom dia. Vamos aguardar um pouquinho as pessoas irem entrando. Bom dia. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, o seu dia. Hoje é quarta-feira. Que seja uma quarta-feira de bênção para você. Que o seu trabalho seja frutífero. Que os seus caminhos se abram. Que Deus possa realizar os desejos do seu coração. Essa é a minha oração nesse dia para você, para sua família, para as pessoas que você tem feito orações, que o Senhor escute as suas orações, tá bom? Então, envia aí o vídeo para mais pessoas, para os seus amigos, compartilhe aí com outras pessoas e seja luz na vida de alguém. Deixa eu enviar aqui. Ok, enviei para 5 pessoas. Agora você também vai enviar para 5 pessoas. Seja bem-vinda a essa live. Hoje o tema será rejeição. E que o Senhor possa transformar o seu coração. Que Ele possa entrar lá naquele lugarzinho bem escondido. Que nós escondemos muitas vezes de forma consciente ou inconsciente. E que Ele possa tratar, tirar para fora as coisas que precisa tirar para fora, limpar a sua mente, o seu coração, a sua alma, que a sua alma seja restaurada, revigorada. É Ele que faz, que eu seja somente um meio, um veículo, um instrumento para que Ele possa fazer. Então, que a bênção do Senhor te alcance aí do outro lado onde você está aí me assistindo, não sei onde você está, se aqui na Espanha, se na Europa, se no Brasil, se em outra parte. Da mesma forma, a bênção do Senhor está para todos nós. E seja curado dessa rejeição, desse sentimento, de inferioridade. Deus tem coisas maiores para nós, muito maiores. Nada do que nos acontece é em vão. Ele sempre tem o melhor para os seus filhos. E é aquilo que para nós parece que, ele se esqueceu de mim. Não. Ele tem presente a sua vida e muito presente. Então não se sinta só. Ele sempre te acompanha. Tá bom? Já enviou aí para outras pessoas? Então vamos começar. Vamos começar com a palavra de Deus. Eu quero ler Apocalipse. Apocalipse, capítulo 21. Que é a leitura que eu estou fazendo. Já estou concluindo a leitura da Bíblia. Que era uma vontade que eu tinha, não é algo e não era algo imprescindível para mim, porque eu admiro muito, as pessoas que fazem, eu li a Bíblia toda esse ano que vem eu leio de novo, amém, glória a Deus. eu sou bem devagar, eu vou fazendo pouco a pouco, não sigo uma linha, mas eu falei assim, não, agora eu vou me propor a fazer a leitura completa e depois o que o Espírito Santo me guiar para fazer. E eu estou em Apocalipse 21 e eu quero deixar para você do verso 4 ao verso 7. Então vamos ler? Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais pranto e também não haverá lamento nem dor, porquanto a antiga ordem já está encerrada. E aquele que está sentado no trono afirmou: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. E declarou ainda: tudo está realizado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A todos quanto tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente da fonte da água viva. O vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Que palavra maravilhosa! Isso é algo que todos nós, como filhos de Deus, vamos viver. São promessas do Senhor. Mas receba essa promessa hoje no seu coração. Sinta-se abraçado por Deus. Se você nunca sentiu esse abraço de pai, receba o abraço de pai de parte de Deus, porque Ele é o nosso pai. Então,
Muitas vezes nós não recebemos esse afeto, né? Essa paternidade, mas Deus está, graças a Deus, nas nossas vidas para nos dar esse afeto e esse sentimento e esse amor de pai que Ele tem. Então receba isso hoje, em nome de Jesus. Então vamos começar a nossa live sobre rejeição. Bom dia, Cleide, bom dia. Deus abençoe sua vida. Obrigada por estar aí uma vez mais acompanhando, pelo apoio. Que Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre rejeição. E eu sei que, por mais que é um tema que muitas pessoas têm falado, muitas pessoas têm compartilhado, falando as causas, levando as pessoas à raiz do problema, né? Ensinando métodos, estratégias para ser tratado, para ser curado. E ainda prevalece um grande número de pessoas que continua vivendo as consequências da rejeição. Então eu acho que é algo que tem que estar constantemente sendo tocado, um assunto que tem que ser tocado constantemente, porque muitas vezes nós nos resistimos à própria cura. É uma defesa, né? E a gente não é consciente disso. Parece que você não quer ser curado, mas é o nosso inconsciente que está acostumado a viver em, muitas vezes, ambientes negativos, por consequência dos ambientes que vivemos no passado. Então, nada. Oi, Camila. A Milzinha tá aí, minha prima. Receba o meu abraço, tá lá no Brasil. Acorda cedo, né? Às 7 horas da manhã. E nada. O que acontece? O que é a rejeição? Eu anotei algumas coisas interessantes que mais me chamam a atenção e que são é mais ou menos a área que eu gosto de trabalhar, né? Olha, o ser humano, ele precisa dos demais por uma necessidade de pertencimento, né? Isso é algo do ser humano. Nós precisamos estar em contato com as pessoas. Precisamos sentir que pertencemos a um lugar, que pertencemos à sociedade, né? A uma rede de apoio, de amigos, eu quero sentir que eu pertenço a esse lugar. Eu estou falando algo, né, meramente de conhecimento científico, de estudos, de psicologia, de psicanálise, de tantos métodos que tem, né, sobre a saúde mental para o trato de vários temas, de traumas e tudo. Mas claro, gente, eu sei que tem o lado espiritual, né? Nós sabemos que nós temos o pertencimento aqui na Terra como filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Deus nos colocou nesse lugar com um propósito, para realizar uma tarefa, para levar a palavra dele, para ser luz, para ser bênção. Eu sei disso. Mas vamos falar a partir daquilo que está sendo estudado, porque isso é constantemente estudado, e o que se entende pelas atitudes e comportamentos das pessoas que vieram de ambientes de rejeição, né? Então, olha, nós como ser humano sabemos, precisamos estar em um ambiente onde há pessoas, porque ninguém vive só, né? Então, o que acontece? Quando a pessoa sofre uma rejeição, o cérebro, ele detecta como que a pessoa não está correndo um risco de não pertencer mais àquele lugar. Como assim, Poliana? Olha, a rejeição alerta o nosso cérebro de um risco de marginação. Ou seja, se aquela pessoa me rejeita, então pode ser que ele não queira que eu pertença mais àquele ambiente, que eu não esteja ali. Se eu estou, às vezes, num ambiente de trabalho, se eu estou, às vezes, na igreja, se eu estou, às vezes, em família, quando eu era criança, se eu estou na escola, qualquer lugar. Se você sente algum tipo de rejeição, né, de afastamento, de evitação, então, o que você entende? O seu cérebro entende que há um risco de que você não perca o pertencimento daquele lugar. Então, ele entra em estado de alerta. E o que esse estado de alerta leva a pessoa a fazer? Mudar atitudes, crenças, maneiras de pensar, aquilo que ela cria que deveria ser feito, como deveria ser feito, para poder, de alguma forma, então, ser aceito e evitar essa rejeição.
Se você, por exemplo, é você mesmo, com sua essência, com sua maneira de ser, com sua maneira de falar, e talvez dessa forma, aquela pessoa não gostou muito, né? Você sofreu um pouco de rejeição por parte disso, por ser quem você é. Então, o que o cérebro emite para você? Se você continuar sendo assim, você vai sofrer uma marginação, ou seja, vão te tirar do ambiente e você precisa pertencer a algum lugar, a algum grupo. Então, a pessoa vai tentar modificar aquilo que era ela em essência, ou seja, se eu falo assim não agrada muito, deixa eu falar diferente. Se eu penso assim, se a minha ideia não é bem aceita, então deixa eu pensar de uma forma que é aceita, que é mais aqui fala do montão, né? Que é mais do como pensa todo mundo, porque assim me aceitam e eu não corro o risco de ser marginalizado. Então, daí acontece esse erro que nós cometemos de querer agradar todo mundo, né? De querer ser aceito, de querer estar no lugar e que me achem que eu sou uma pessoa legal, que eu sou uma pessoa divertida. E aí aquela pessoa que muitas vezes não tem essa característica extrovertida acaba gerando um peso para aquela pessoa, porque ninguém consegue ser o que não é por muito tempo, porque é uma carga que pesa. É uma carga que pesa. Chega um momento que você está cansado de usar uma máscara, né? A pessoa que usa a máscara por muito tempo, chega uma hora que parece que você não pode nem relaxar, né? É quando você chega em casa, é aquele típico, na rua trata todo mundo bem. Quando chega em casa, que você pode ser você mesmo, então você trata todo mundo mal. Então é uma máscara que você coloca exatamente para você não perder esse sentimento de pertencimento. Daí que as pessoas elas acabam adquirindo um temperamento, uma personalidade, crenças que não são delas próprias, e sim do que a maioria pensa. E isso acaba sendo um método de sobrevivência. Para mim sobreviver na sociedade e estar em sociedade, eu preciso muitas vezes adquirir crenças e estratégias e a forma de vestir, mudar, me adequar ao que é da moda, porque eu preciso sobreviver na sociedade e pertencer, porque eu não posso admitir ser isolado desse mundo. Ainda que existem pessoas hoje que ficam sós, que preferem ficar sós porque elas como que se rendem, né? Não sou aceito, não posso pertencer, então eu fico só. Mas aí o que acontece? Você sofre porque o ser humano precisa se conectar com outras pessoas. Então pode ser que isso, mas o que isso tem a ver? Eu vou chegar lá. Olha, a pessoa que sofre rejeição, ela se aferra a um perfeccionismo em busca de validação. Então, a uma pessoa que sofreu ou sofre constantemente rejeição, ela acaba se apegando a um perfeccionismo para que outras pessoas a validem, que vejam que existe algo positivo nela. Se me rejeitaram por um aspecto, eu preciso me validar em outro aspecto para ser elogiado, para que as pessoas vejam que eu sou útil, né? Que eu tenho valor. Acabam adquirindo um perfeccionismo excessivo, ou seja, eu não posso errar, porque como eu já não sou aceita por este lado, se eu também não for aceita por o outro, então eu vou me frustrar. Então o que acontece? Hoje as pessoas que sofrem rejeição sempre falam, né? Eu sou muito perfeccionista. Pessoa perfeccionista, na verdade, é por dois motivos, né? Porque ela precisa de validação, ou eu tenho que fazer isso muito bem porque eu não posso admitir erro. E também é uma forma de tentar corrigir aquilo que nós não podemos corrigir em várias áreas da nossa vida. Existem áreas da nossa vida que não está bem, mas que não está no meu controle, ou seja, eu não posso fazer nada a respeito. Então, naquilo que eu posso fazer algo, eu vou fazer em excesso, para tentar suprir a falta que está lá naquela área da minha vida. Vou te dar um exemplo. A pessoa às vezes sofre uma rejeição por parte do marido ou da esposa. Constantes, rejeições constantes, né? Falta de validação, às vezes críticas em excesso, às vezes frieza, às vezes existem maridos ou mulheres
esposas narcisistas. Bom, independente do motivo, ela se sente rejeitada. Então, o que acontece? Ela não consegue fazer nada a respeito, ou seja, ela não consegue mudar isso no seu companheiro ou na sua companheira. E, ao mesmo tempo, ela não consegue sair dessa relação exatamente porque ela é uma pessoa dependente emocional, que é uma característica de pessoas que sofreram rejeição. Então, ela fica ferrada ali, sendo rejeitada constantemente. Então, como eu não posso fazer nada a respeito, eu vou tentar fazer algo a respeito em outra coisa, né? Então, ela projeta aquela falta em algo que ela pode fazer e ela acaba fazendo em excesso. É aquilo que eu falo, né? Todo excesso esconde uma falta. Quando você faz algo em excesso, na verdade você quer fazer aquilo que tem que ser feito e um pouco mais. Esse pouco mais é algo que você não faz naquela outra área que não pode ser feito nada. Não sei se você me entende, né? Então, todo excesso esconde uma falta. Se você está fazendo muito, vou te dar um exemplo. Pessoa que trabalha e aí trabalha demais. Você tem que trabalhar, correto? Vamos supor, vamos colocar um exemplo, 8 horas por dia. Mas ela quer trabalhar mais e mais. Ela quer preencher esse tempo. Na verdade, esse excesso esconde uma falta. Tem algo que falta na vida dela, que é o afeto. Esse afeto que ela esperava do seu familiar, companheiro, pode ser de um filho, de um pai, de uma mãe, de amigos. E ela projeta essa falta em outra área da vida. Pode ser o trabalho, pode ser a alimentação. Por isso as pessoas entram em compulsão alimentar, porque há uma falta. Ela se alimenta, se alimentou, se nutriu, mas ela continua se alimentando, porque ela quer abastecer aquela falta que ela tem da área afetiva ou de outras áreas. Então, por isso, na verdade, a pessoa que sofreu rejeição, ela entra em um círculo vicioso, que logo eu vou estar mostrando para vocês como é esse círculo vicioso. Então, vamos lá. E aí acaba aumentando a carência. Quanto mais você tenta suprir, quanto mais você busca essa perfeição, quanto mais você entra nesse bucle, né, nesse excesso, mais você fica carente, né? E aí existe a frustração, o sentimento de insuficiência, sentimento de fracasso, e uma coisa leva a outra, né? É como dizem, é destapar um buraco para tapar outro, né? Então, o corpo humano também libera substâncias iguais. Você sabe que uma pessoa, quando é rejeitada, o seu cérebro entende como a rejeição como se fosse um golpe físico, né? Igual a violência emocional é idêntica à violência física, emocionalmente falando. Ou seja, você sente como se fosse uma violência física. Ou seja, você não sente na carne, você sente na alma. Quando você sofre uma violência física, você sente a dor na carne. Quando é violência emocional, a dor é na alma. O seu cérebro entende como a mesma coisa. Então, ele sofre da mesma forma. Então, os sintomas são os mesmos. E daí, isso também reduz a capacidade cognitiva. Você sabia que a pessoa fica com a memória afetada, né? Ela também tem dificuldade na toma de decisões, de raciocínio. Isso tudo é consequência de estar vivendo constantes rejeições ou distanciamentos, abandonos, né? Então, quais são as consequências de pessoas que viveram rejeição? Deixa eu comentar com vocês o que pode levar à rejeição. E depois eu falo das consequências, né? Porque às vezes a pessoa pergunta, mas o que é isso, Poliana? O que é uma pessoa que viveu rejeição? Mas que tipo de rejeição? Sabe? Porque às vezes aconteceu uma vez comigo, mas eu não tenho todos esses traumas. Não, isso aí não é uma vez esporádica. Há um momento, fulano não gostou de mim, falou que não gostava de mim. Isso foi um momento pontual. Não, vou explicar para vocês. Olha, o que provoca e o que se caracteriza a rejeição? Ser desvalorizado e desprezado com frequência. Com frequência. Então, não é algo que aconteceu uma vez na vida, outra lá. Não, isso aí todo mundo está suscetível a passar. Mas uma pessoa que passou isso com muita frequência, então ela cria feridas de rejeição na sua alma.
no seu coração. E isso, se não for tratado, tirado para fora, se ficar enraizado aí, se criar raiz, aí você vai viver uma vida de consequências a essa rejeição, né? Que nós vamos falar todos os sintomas que a gente vive hoje, né? Porque eu também vivi vários desses sintomas por tema de rejeição. Uma pessoa que não recebe elogios ou não recebia elogios. Isso tanto na infância como agora. Nós, como seres humanos, temos necessidades. E o afeto é uma das necessidades primordiais do ser humano. Ninguém vive sem afeto. E parte desse afeto é receber elogio. Quem me fala para mim uma pessoa que não gosta e não sente às vezes necessidade de receber um elogio? Ninguém pede, mas é bom receber um elogio. Se é um elogio sincero, é um reconhecimento, talvez de um autocuidado, né? De fazer as coisas bem feitas, de agradar sem a intenção de querer em troca. Você recebe elogios e isso faz bem para a alma, né? Uma pessoa, por exemplo, vamos falar da infância, que não recebia elogios dos pais, ela sente como uma crítica. Por exemplo, se o pai nunca diz para o filho que o ama, aí nós não estamos falando de elogio, mas vamos dar o exemplo do amor. Se o pai e a mãe nunca falou para você, meu filho, eu te amo, nunca escutou, a criança, ela vai sentir que talvez ela não seja amada, por isso ela não ouve que é amada. O pai o ama, a mãe o ama, mas não o expressa. E aí a criança, ela sente que existe uma falta, talvez ela pense assim, talvez falte algo para mim corresponder a eles, para que eles me amem de verdade ou diga que me ama, né? Então ele sente que ele não é suficiente para receber aquele amor. Se, por exemplo, o cônjuge ou quem seja não te elogia, o que você sente? Fulano nunca me elogia, será que eu nunca estou bonita? Será que eu nunca faço as coisas do jeito que agrada? Então fica aquele sentimento, né? Se eu nunca recebo, é porque talvez eu não tenho o que dar. Ou seja, ou estou dando muito pouco, ou aquela pessoa não está recebendo, ou eu não sou capaz de dar aquilo que ela espera para ela poder me responder a isso. Se a pessoa me ama, então eu preciso ver, sentir que ela me ama. Só que como eu não estou sentindo isso, então talvez eu não estou amando como deve. Estou falando de amor. Aí elogios vai vir, né, de a pessoa estar bonita, de fazer algo bem feito, de ser felicitada, né, de receber esse empurrão para fazer as coisas que ela gosta, para realizar um sonho, né? Então isso é como um elogio, não. Realmente eu tenho uma pessoa do meu lado que me valoriza, que conta com as minhas ideias, né? Que sabe que eu tenho algo a aportar. E eu sinto isso. Mas quando não se sente de forma alguma, então ela sente que é porque ela não tem. Entende? E isso cria feridas de rejeição. Cria, eu te digo que cria, porque são coisas que eu escuto sempre, nos atendimentos, e são coisas também que eu vivi. Então, também, ser muito cobrado ou criticado, tem crianças e tem pessoas hoje, né, nos dias de hoje, já adulto, que na infância era muito cobrado. Menino, você tem que fazer isso. Menino, tudo que a criança fazia, ela nunca recebia como uma felicitação. Às vezes, a criança faz algo bom, e o pai ou a mãe busca ainda algo que faltou naquele bom que ele fez. Nunca que fala assim, nunca que tá bom, né? Para o pai sempre falta algo. Então era sempre criticado e exigido, né? Às vezes se tirava uma nota 9, o pai chega e fala, você tirou 9? Poderia ter tirado 10, né? Então a criança fala, meu Deus, a minha mãe nunca está satisfeita com o que eu dou. Então eu não sou capaz de dar o que ela espera. E a criança cresce frustrada, né? E ela leva isso para a vida adulta, ou muito criticada. Então, nossa, fulano, olha como é essa roupa, essa aparência, é isso que você fez, tá ruim, não é assim que eu espero, você tem que fazer assim. Tudo que a pessoa faz, tudo que a criança fazia, como ela se vestia, sempre era criticado. Então, nunca de chegar e falar assim, muito bem, parabéns, não, isso aqui tá mal. Então isso gera feridas de rejeição, porque eu não sou suficiente para receber um elogio, será possível que nada que eu faço tá bom?
Então parece que você não está fazendo mal, né? Fazendo isso com o filho, mas provoca um mal muito grande. E aí hoje também, às vezes tanto no trabalho como em um relacionamento familiar, sempre estão criticando, sempre estão dizendo o que não é feito, sem olhar o que fez, né? Às vezes aquela esposa faz muito, não trabalha, mas ela faz muito em casa, né? Ela cuida bem do seu lar, ela agrada o seu esposo, ela agrada os filhos, ela faz o que tem que ser feito, mas porque ela não trabalha, você não trabalha, então nunca vê o que é feito e sempre o que não foi feito, né? Então a gente tem que aprender isso é bom para nós, né? Pra gente não fazer isso com os outros. Mas uma pessoa que vive isso, ela chega a um nível de insuficiência muito grande, criando feridas emocionais, né? Hoje nós temos um grande número de pessoas que buscam terapia para curar feridas que foram provocadas por pessoas doentes. Ela não está doente, mas ficou doente pela doença do outro, né? Então quem tinha que ser tratado era o outro, mas acaba que quem tem que ser tratado é a vítima, né? Não o causador. Seria muito mais fácil se aquela pessoa que fere fosse buscar ajuda, para não ter tantas vítimas feridas buscando ajuda, para lidar com aquela pessoa que continua ferindo. Não é algo... É algo que, bom, o mundo é assim, né? As pessoas não reconhecem onde precisa mudar, onde precisa tratar. Até que ela reconheça, eu não vou esperar que ela reconheça. Eu fiz assim, eu vou esperar que as pessoas mudem? Eu não, vou mudar eu mesma, vou criar aí uma autoconfiança, vou mudar, vamos tratar esses traumas para eu poder saber lidar com essas pessoas. Hoje, para mim, tanto faz ou tanto fez, o que fala, o que faz, eu sei quem eu sou e isso é suficiente, né? Então vamos lá. Desatenção dos pais na infância, não receber carinho e afeto, necessidades físicas e emocionais negadas com frequência. Sabe o que é isso? Por exemplo, uma criança que tudo lhe é negado. Eu sei que tem pais muito humildes que não puderam dar para os seus filhos aquilo que podiam. Então supria com amor, com carinho, com atenção. Não estou falando disso, não é algo meramente material. Mas a criança que não deixava nunca brincar, sabe aquela criança, às vezes até em filmes, em programas a gente vê novelas, né? Quando saem as crianças para brincar, mas a mãe nunca deixa aquela criança ir. Né? E a criança fica olhando às vezes da janela, os amiguinhos brincarem no quintal, na rua, e ela dentro de casa, porque a mãe não, aquela super proteção, né? Não, você não pode. Não, você não pode fazer isso. Não, você não pode fazer aquilo. Não, você não pode ir naquela festa, né? As crianças, os amigos foram na festinha do colega e ela não podia ir. Então essa negação, na verdade você está negando algo que é necessário para a vida da criança. Você precisa estar em sociedade hoje, não é verdade? A criança também, ela precisa se desenvolver em meio a outras crianças. Ela não pode crescer sozinha todo o tempo, né? Às vezes a mãe tinha um objetivo de proteger, mas na verdade ela estava prejudicando, né? Então, isso de não poder brincar, de não poder ter, né? Tudo que pede, não. Às vezes podia dar, mas não queria dar. E aí vem, né? Bom, se eu for entrar nessa área, aí eu já vou estar falando do aspecto da pessoa que causa, né? Mas hoje eu estou falando da vítima, que é o rejeitado. Isso de você falar, não chega perto de mim. Não, fica longe. Às vezes o filho chega e senta perto do pai ou perto da mãe, a mãe o rejeita, a mãe afasta. Ou às vezes uma pessoa que você chega para ter um contato, um carinho, a pessoa como que se afasta. Então se sente rejeitado. Não, agora eu não posso. Gente, o meu filho mais velho, ele me abraça o tempo inteiro, o dia inteiro. É o dia inteiro, em qualquer momento eu posso estar fazendo uma comida, eu paro para receber o abraço. Porque às vezes se você fala assim, não meu filho, agora não. Isso para ele sente como uma rejeição. Por que eu não posso dar um abraço? Talvez não tenha o entendimento que é a hora para tudo, né? Até para dar um abraço e receber um abraço. Mas nunca negue dar e nem receber afeto. Porque talvez aquela pessoa precisa sentir. E às vezes ela é carente exatamente por nunca sentir. Né? E a gente tem que se dar conta de que é necessário essa conexão de afetos entre as pessoas que a gente ama. Né? E isso de, não deita na minha cama. Né? Às vezes tinha filhos que gostam de deitar
filho gosta de deitar na cama do pai. E eu sei que hoje a gente tem que ter esse cuidado, esse controle de ensinar a criança a deitar na sua cama, a ter o seu quarto, a não ficar... Excesso também é ruim, né? De só dormir na cama dos pais também não. Ele tem que ter a sua individualidade. Mas negar isso também, gente, é muita maldade. A criança precisa sentir esse aconchego no meio dos pais. E negar isso, a criança pensa, meu Deus, as pessoas com quem eu posso me conectar e sentir afeto hoje são os meus pais, são os principais. E se eu não recebo isso deles, eu não vou aprender a receber isso de ninguém. Né? Então, por isso que tem pessoas que hoje não sabem nem receber amor, porque não receberam, e quando recebem se constrangem e acaba criando um bloqueio, né? Tem pessoas que pensam assim, fulano é muito frio, fulano, a gente vai dar um abraço nele, ele não sabe nem abraçar. Aquilo para ele é um constrangimento, porque talvez ele não aprendeu, né? E a gente tem que entender isso. E aí, vamos lá. Ser abandonado tanto fisicamente como afetivamente, que você sabe que você pode ser abandonado mesmo a pessoa estando perto de você. Quantos pais que... Um pai, por exemplo, ele está em casa, ele vive naquele lar, mas ele não está ali. Estou falando emocionalmente, né? Ele está ali fisicamente, mas a sua mente, a sua atenção está em outro lugar. Ele não é presente emocionalmente, nem com os filhos, nem com a esposa, nem com os pais, nem com quem for. Então, aquelas pessoas que estão em volta acabam sofrendo um abandono emocional. E a gente tem que ser presente, não é só fisicamente. Né? O pai não é porque, eu tenho um pai, eu fui criado com pai e mãe. Mas muitas vezes daria no mesmo se aquele pai não tivesse. Porque não é só a presença física de ver a pessoa ali. Se não há uma conexão... É como se não houvesse, não tivesse a pessoa ali, né? E isso, para a criança cresce com esse vazio, né? Essa parte que a mãe não pode preencher. Tem mães que pensam, o pai não tá, eu vou preencher o lugar do pai. Não, ela vai preencher o lugar dela, de mãe. Do pai não pode ser preenchido por ela. Só o pai pode preencher, ou o nosso pai celestial. Ou uma referência paterna, se a criança tiver, às vezes, o avô, né, ou um tio que é muito presente, que compra, mas o filho sempre vai sentir aquela necessidade de conexão com o seu pai de verdade, né? Pai físico, que eu digo. Bullying na escola. Meu filho sofreu muito bullying na escola, né? Porque o meu filho, ele tem uma incapacidade física, né? E ele sofreu muito bullying na escola por causa disso. Infelizmente, hoje as crianças, elas não perdoam, né? E eu não culpo as crianças, eu culpo os pais. Porque o pai tem que ensinar para o filho respeito. Tem que ensinar para o filho que todos somos iguais, que nós não temos que julgar o outro coleguinha. Felizmente, nós não temos isso. O mundo não é perfeito. Então, chegou um ponto que eu tive que preparar o meu filho para lidar. Porque isso só vai aumentar. A maldade no mundo só aumenta. Então eu falo, meu filho, você tem que estar preparado, você precisa se fortalecer, porque isso sempre vai acontecer. Se não é na escola, é no trabalho, é num lugar que não vão te aceitar por fato de você ter, às vezes, uma incapacidade física, de você ter dificuldade com algo, então vão preferir sempre aquele que não tem a dificuldade, né? Então você tem que estar preparado e saber que você tem o seu valor, independente de que as pessoas digam ou não. Então, tem crianças que sofrem bullying na escola, mas não por causa disso. Eu digo que eu tenho muita experiência com isso. E isso cria um sentimento de rejeição muito grande. Uma das causas, dos motivos que me levaram a fazer a psicanálise foi exatamente para ajudar meu filho. Para me ajudar e para ajudar meu filho. E olha, graças a Deus por isso, né? Porque eu pude corrigir coisas que eu estava fazendo mal, pensava que estava acertando, mas estava fazendo mal. E também pude ajudá-lo no que eu pude ajudar. Porque nós não podemos ajudar 100%. Né? O pai faz o que ele pode. E você tem que aprender a soltar aquilo que você não pode fazer. Eu não posso protegê-lo 100%. Eu não posso sair correndo quando alguém fala algo de mal contra ele. Eu vou agora ir falar com essa mãe. Eu vou agora falar com essa criança. Eu vou brigar na escola. Eu fazia isso no começo. Mas não adiantava de nada. Porque a superproteção nele ia ser pior para ele. Ele não ia saber resolver os seus problemas sozinho.
uma conta a mais para ele, né? Então eu não posso fazer isso. Então vamos lá, preconceito, racismo, etc. Essas coisas provocam feridas de rejeição, inclusive rejeição no ventre. Um dia aqui eu vou fazer uma live falando sobre a psicoterapia infantil e fala um pouquinho sobre a psicoembriologia, né? Que nós sabemos que começa desde o ventre e tem crianças que nascem já com um sentimento de rejeição, principalmente quando o pai queria uma menina e veio um menino. E a criança sente tudo que a mãe sente, tudo que o pai expressa, porque o que os pais expressam, a mãe sente. Então nós vamos falar sobre isso em outro momento. Então o que acontece? Quais são as consequências dessa rejeição? Uma delas, retraimento social. A pessoa, como ela foi muito rejeitada, então eu nem chego perto mais, eu nem me atrevo a criar um círculo social mais, porque eu já não quero nem ser rejeitado mais. Então eu fico quietinho no meu canto, né? Aí a pessoa não gosta de sair de casa e às vezes as pessoas pensam, é porque fulano gosta de ficar sozinho, acho que fulano ele é muito tímido. Não, às vezes ele tem ferida de rejeição e ele não quer se envolver mais com ninguém porque ele não quer sentir de novo aquilo que ele já sentiu muitas vezes. Também passividade. São pessoas que já largaram de mão. É tipo assim, eu já tentei lutar tanto contra isso, já tentei fazer de tudo e não consegui, então eu fico passiva a tudo. Eu já não me importo com nada. Chega um momento que as pessoas o rejeitam e ele já se acostumou a ser rejeitado. E por que muitas vezes existem casais, né, que a mulher ou o marido sofre rejeição? Ou o pai, o filho, e a pessoa tá ali, o outro de fora tá vendo e fala, por que fulano não faz nada? Ele já se acostumou. Para ele é normal. Então existe uma passividade, né? Ansiedade, gera ansiedade. As pessoas hoje que têm ansiedade, também vou fazer uma live sobre ansiedade. Se eu não fazer amanhã, eu faço na próxima semana. Tô prometendo desde a semana passada. Mas todos os temas de live eu peço direção de Deus para fazer, né? E eu já sei que Ele quer que eu faça sobre ansiedade, vou fazer sobre ansiedade. Ansiedade também é um sintoma, é uma consequência, né? A ansiedade é gerada por muitos aspectos, mas a rejeição provoca também ansiedade. Tem pessoas que não conseguem se curar da ansiedade. Fazem, às vezes, terapia para se livrar dos sintomas, mas você não vai se livrar dos sintomas se você não tratar a rejeição. Então não adianta, toma remédio, né? Faz esporte, pratica esporte, faz muita coisa. Procura muitas ferramentas, ajudam, mas não cura. Você só cura a rejeição se você curar a causa. Então vamos buscar a causa. Eu falei algumas aqui, mas existem tantas causas de rejeição. Desmotivação, sintomas depressivos, eu falei sobre depressão. Fiz uma live só sobre depressão. Se você quiser procurar lá no Instagram, também no YouTube, tem live sobre depressão. Somatizações, ai meu Deus, isso aí tem demais, né? Nós somatizamos aquilo que nós sentimos e que não colocamos para fora. Então começa as dores de cabeça, começa as enfermidades, né? Eu tive muita infecção urinária, que foi infecção urinária gerada por muitas coisas, mas uma das causas também é emocional, alergias, né? É uma infinidade de coisas que nós sentimos de afeto emocional. E se não é tratado, a enfermidade, ela pode gerar enfermidades mais graves, né? Nós sabemos que muitas pessoas hoje têm lúpus por causa emocional, câncer, né? Por falta de perdão, tanta coisa, meu Deus, que a amargura, ela vai gerando coisas, mágoas, que se você não tratar, ela cresce. É como uma semente, ontem eu falei sobre a semente da ofensa. Você pega a semente, se você plantar ela no seu coração, ela vai crescer, vai germinar, vai virar uma árvore, vai dar fruto. Então a gente precisa cortar a raiz, não deixar frutificar isso mais que já frutificou, né? Temos impulsividade, hiperatividade, temos condutas autodestrutivas, pessoas até que se autolesionam, tentando aliviar a dor, que quando ela se autolesiona, na verdade, o cérebro, ele sente, há um aumento na dopamina. Vocês acreditam nisso?
que a pessoa, em vez dela sentir a dor, aquela dor que ela sente com a autolesão, aumenta a dopamina no cérebro e ela sente um certo alívio, mas é um alívio momentâneo, mas é um alívio. É o mesmo que a pessoa que para lidar com a ansiedade corre para a comida, ela sente um alívio, elevação de dopamina no cérebro, ela sente um alívio, uma alegria momentânea. Quando passa, meu Deus do céu, sempre as pessoas sentem culpa, né, depois. Por que eu fui comer tanto, né? E aí gera uma bulimia, tenta compensar com muito exercício, tenta vomitar, uma coisa que gera a outra, né? Então, conduta agressiva ou desafiante, isso acontece muito com os adolescentes. Adolescentes que sofreram rejeição, eles, quando pegam a idade ali, a partir dos 12, 13 anos, meu Deus do céu, começam a ficar agressivos, desafiar os pais, e os pais recebem isso de forma muito equivocada. Porque pensam que a rebeldia, má companhia, pode ser, mas muitas vezes é sintoma de rejeição. E o pai e a mãe não se dá conta, né? Que aquela criança, que aquele adolescente, na verdade, ele está chamando a atenção do pai para uma falta, para uma carência, que não foi cuidada, o pai não estava atento, e ele simplesmente está reagindo a tudo aquilo. E aí, porque, claro, eu falei sobre isso, os pais, eles são responsáveis de dar direção para os filhos. Essa é a missão dos pais, ensinar, educar e dar direção. Falar, meu filho, vai por aqui que você vai ser bem-sucedido. Você vai ter uma vida de vitória. Segue a sua essência. Você nasceu para ser tal coisa. Olha, você tem dom disso. Olha, investe. Então, você tem que dar direção para o filho. E o filho espera isso do pai. Então, o adolescente, além de não ter tido uma direção, ainda não recebeu o afeto necessário, não recebeu essa aprovação do pai, né? Esse estímulo do pai. Então, ele fica perdido. Totalmente perdido. E aí é quando ele fica totalmente influenciável também, quando as amizades mal influenciam esse adolescente, né? Eles aproveitam que o adolescente está com essa carência, esse vazio, e aí vai influenciar ele para o que bem entender, né? Vem as drogas, vem os vícios, essa necessidade desesperadora de encontrar um sentido para a vida dela. Vamos lá. Baixa autoestima também. Eu acho que eu fiz 2 ou 3 lives sobre baixa autoestima. Mais adiante eu vou fazer outra sobre baixa autoestima também, que é sempre um dos temas mais pedidos, né? Fala sobre a baixa autoestima. Todo mundo tem não, né? Mas ou já teve baixa autoestima, ou em algum momento da vida, né? Ou tem, né? Então, vamos falar também sobre esse tema, sentimento de insuficiência, medo a ser rejeitado. A pessoa sofre rejeição e continua com medo a ser rejeitado. Sempre fica na defensiva, né? Tem pessoas que andam na defensiva. Você fala uma coisa para elas e elas falam assim: ah, você tá falando isso, então é porque isso, isso e isso. Então, elas já andam com uma predisposição a pensar que aquela pessoa não está aceitando ela como tem que ser, ou não levou em conta o que ela fez, ou mal interpretou o que ela disse. Sempre é assim, né? Às vezes você fala para uma pessoa algo: ah, eu já sei, já entendi, eu sou burra mesmo, sou ignorante mesmo, é isso que você quis dizer. Não quis dizer isso. Então, a pessoa já anda na defensiva, já sempre vê o lado negativo de tudo, né? Então, é cura, precisa de cura, né? Vamos lá que a gente precisa concluir a live. Necessidade de aprovação, isso é consequência da rejeição. Dificuldade de dizer não, sensação de vazio. Dificuldade de dizer não é algo muito difícil, né? As pessoas, elas acabam levando uma carga que elas não são capazes de levar. Se eu falar não. Procrastinação. Procrastinação dá um tema de uma live inteira. Porque hoje um dos grandes males é a procrastinação. E a pessoa não sabe por que ela procrastina tanto. Ferida na alma. Dependência emocional. Dependência emocional é rejeição e abandono. É uma das principais causas da dependência emocional. Ou, às vezes, viver em um ambiente de um lar disfuncional, com violência, de todos os aspectos. Porque
A criança, ela cria na sua mente que aquele ambiente é normal. Se eram pais violentos, ela acha que um ambiente violento é normal. Por mais que ela sentiu medo naquele momento, ela acha que é normal. Então, às vezes, quando se casa e vive em um ambiente violento, ela não consegue sair dali, porque o cérebro está cômodo, né? A sua consciência, não, isso aqui é normal de se viver. Ela não se sente incomodada, ela sofre, ela sente medo, mas ela não consegue sair dali. Ela se sente identificada com aquele ambiente. Inconscientemente, né? Ninguém vai se identificar num ambiente violento conscientemente, né? Então, a dependência emocional é uma das causas. A culpa, constante culpa, porque às vezes ela acha que a culpa foi dela, me rejeitou porque é eu que fui ignorante, é eu que não soube fazer direito, acho que fui eu que não soube dar o meu melhor. Ai, meu Deus, a pessoa busca motivos para justificar o erro dos outros, né? A ignorância dos outros. Infelizmente, isso acontece principalmente quando somos crianças, mas estando adultos também, muitas vezes nós buscamos o erro em nós e não está em nós. Se aquela pessoa te maltrata, é ela que está errada em maltratar. Não é porque você merece aquele maltrato, porque você não correspondeu às expectativas dela. Ninguém é capaz de corresponder às expectativas de ninguém, porque o que as pessoas esperam dos demais é um problema dela. Eu tenho que fazer o que eu preciso fazer, não o que ela espera de mim, né? Mas tem pessoas que não pensam assim. Tem que tratar a ferida, autocobrança excessiva, principalmente mental, né? Sensibilidade a críticas. Você tem que pisar em ovo para tratar com pessoas que têm ferida de rejeição, porque ela é muito sensível. Como não é sensível, né? Depois de tantas dores, como a pessoa não fica sensível? Inseguranças, dificuldade nas relações, fugas da realidade, né? Para não sofrer. A pessoa já não quer sofrer mais, já sofreu demais, né? Então vamos lá. Como que eu posso gestionar isso, Poliana? Porque eu preciso gestionar. Não é só gestionar. Eu te recomendo a fazer uma psicoterapia para você tratar a raiz. Essa pessoa, esse profissional vai te ajudar a você buscar lá atrás de onde vem todos esses sintomas, de onde vem todas essas características, esses comportamentos, que muitas vezes só de você fazer uma terapia para te ajudar com os sintomas não vai ser suficiente, porque depois você pode ter uma boa melhoria, mas vai chegar um momento que esses sintomas vão voltar tudo de novo. Às vezes você consegue sair de uma relação tóxica, mas você se sente aliviado, não, agora eu vou tomar um rumo na minha vida, eu não vou aceitar isso mais, né? Você entendeu que aquilo faz mal para você, que não é o ambiente que você tem que viver, mas mais adiante você acaba novamente entrando numa relação tóxica e às vezes quase idêntica. Por quê? Existe aí ainda coisas que precisam, né, tratar desde a raiz, uma identificação que precisa ser tratada. O inconsciente, as pessoas se sentem atraídas. O dependente emocional, ele se sente atraído por uma pessoa que é tóxica, narcisista, porque na sua infância, esse era o ambiente em que ela vivia. Talvez ou era o pai ou era a mãe, independente de quem fosse, né? Mas então isso tem que ser tratado na raiz, voltar lá atrás, perdoar as pessoas envolvidas, né? Perdoar aquele pai ou aquela mãe, liberar, se perdoar. Se perdoar é o mais difícil. Se perdoar é o perdão mais difícil. Existem os 3 pilares, né? Perdoar os pais, perdoar as pessoas que te feriram e se perdoar. Você precisa se perdoar. Você precisa eliminar essa culpa. Você precisa se conhecer de verdade, quem você é, né? A pessoa que você é hoje é realmente a pessoa que Deus criou para você, que você seja. Você está vivendo a sua essência, você está caminhando em direção ao seu propósito. Também tudo isso faz parte da cura emocional, para você de verdade viver uma vida de propósito. E aí, depois você vai aprender a gestionar com todas essas coisas, com todas essas situações, né? Então vamos lá. Me relacionar mais. Fugir de relacionamento não é a solução. Enquanto você se trata, é melhor você estar preocupada em se cuidar.
Isso é essencial. Não queira entrar em uma relação se você primeiro está se cuidando, está se tratando. Se trate primeiro, se cuide primeiro, se ame primeiro. Depois você vai buscar alguém porque você vai estar pronto para ter uma relação saudável. Mas isso não impede de você se relacionar com as pessoas. Não é fugindo que você vai solucionar isso. Nós estamos todos suscetíveis a ser rejeitados. Eu constantemente recebo às vezes comentários, alguém fala uma coisa. Se eu não estou tratada, se eu não entendo as críticas que eu recebo, me afetam. Se você não sabe separar construtiva de destrutiva, você acaba desanimando, você acaba se frustrando, você deixa de fazer o que você está fazendo e às vezes o que você está fazendo é necessário. Então, por exemplo, estar aqui hoje é necessário. Então, eu tenho que aprender a cumprir o meu papel e entender que as outras pessoas, principalmente aquelas que não têm direção, que precisam também ser tratadas, elas podem muitas vezes expor sentimentos negativos que podem te atingir, mas você decide. Igual eu falei ontem, ninguém está isento de sofrer uma ofensa, mas você decide se permanece ofendido ou não. Então, é uma decisão sua. Então, se relacionar mais para ter mais conexões, né? Perdão, já falei do perdão antes. Falei do perdão é necessário para você ter paz, para você se curar. Não é porque o outro merece. Ah, fulano não merece ser perdoado. Eu sei, talvez ele realmente não mereça, mas você merece ser feliz. Você merece ter paz mental. E para isso você precisa liberar o perdão. Você não tem que voltar a conviver. Você tem que liberar o perdão para você seguir em frente, sem nenhuma amarra. Vamos cortar essas amarras aí que estão te prendendo ao passado, né? Resiliência, liberdade. Olha o que diz Sartre. Liberdade é o que você faz com o que fizeram com você. Fizeram muitas coisas com você negativas, né? Ofensas, te magoaram, te feriram, te rejeitaram, te abandonaram. Realmente é algo que é muito duro. Eu escuto tantas histórias, meu Deus do céu, quantos abusos pessoas sofreram, pessoas inocentes, crianças inocentes. O que você vai fazer com isso? Você vai viver uma vida de derrota? Será que viver uma vida de derrota é como estar de acordo com essas pessoas? Ou seja, elas conseguiram o que elas queriam, que era te derrubar. Mas o que você vai fazer isso? Tem uma frase que diz que a melhor resposta que eu posso dar ao meu inimigo é ser feliz. Porque ele muitas vezes não quer que você seja feliz. Realmente existem pessoas más no mundo. Mas você tem que seguir o seu caminho. A melhor resposta que você pode dar. Olha, você pode falar o que você quiser. Você pode tentar ferir o que você quiser. Sabe o que eu te recomendo? Busque uma terapia para você. Porque eu vou ser feliz. Eu vou cumprir meu propósito. Não vão ser as pessoas que vão me parar. Você tem que crer no seu potencial. Você tem que buscar esse valor aí que está dentro de você, que as outras pessoas muitas vezes tentam provar exatamente o contrário. Então você tem que ser resiliente no seu propósito de vida. Essas coisas aconteceram com você, para você hoje aprender a se amar. As pessoas que sofreram rejeição, é uma prova hoje que você precisa mais do que nunca se amar, se autocuidar, pensar em você. Tem gente que cuida de todo mundo e não cuida dela. Eu não posso cuidar dos meus filhos. Isso foi um terapeuta que me falou. E às vezes na hora você fica um pouco assim, né? Ele falou assim, você precisa ser mais egoísta. Eu falei, como que eu preciso ser mais egoísta? Ele falou assim, você precisa ser mais egoísta. Mas é no bom sentido. Você acha que se você pensar em você, você está sendo egoísta. Mas não, você tem que ser egoísta mesmo. A gente não pensa na gente. Tem gente que acha que não é digno de pensar nela, de fazer algo por ela. Ah, eu não posso voltar a estudar, porque o tempo que eu vou estar estudando, eu vou deixar de dar tempo aos meus filhos e à minha família. Ah, esse é um pensamento tão errôneo, né? Se você não fazer isso, é um exemplo tão grande que eu dou para os meus filhos de estar estudando. Porque os filhos aprendem com a minha atitude, com o meu exemplo, não o que eu falo. Então, como é que eu posso ensinar meu filho a se amar, a se autocuidar, se eu não faço comigo? Você acha que ele vai seguir o que você fala? Ele vai olhar para você e falar assim, mas eu não vejo que a minha mãe se ame, se cuide, faça algo por ela.
Então você precisa fazer por você primeiro, para que você faça pelo outro com excelência. Por que a palavra de Deus diz: se ame o outro como você se ama? Talvez você ache que ama e não ama. Você não conhece o amor porque você não se ama primeiro. Então é isso, gente. Vamos nos criar essa resiliência e aprender também com um exemplo, a dar o exemplo. Mas primeiro eu dou o exemplo comigo mesmo. Pense em você primeiro. Deus na minha vida e depois eu. Outro dia eu perguntei, não sei para quem, qual que é a pessoa que você mais ama? E a pessoa sempre vai buscar em volta. Não, a primeira pessoa que você tem que amar é você mesma. Ninguém nunca responde ela mesma. Se você perguntar a alguém, ela sempre vai buscar alguém e tem que buscar ela, porque é bíblico. É bíblico, tô falando de mim não, hein? Então, o autoconhecimento, autoconsciência, autoanálise, começa pela autoanálise. Eu tenho que olhar para mim e ver aonde que eu tenho que tratar. Os comportamentos que eu tenho que mudar, comportamentos autodestrutivos. Eu tenho que me analisar. Eu me analiso todos os dias. O que eu tenho que mudar? Que seja bom para mim, sabe? Que vai trazer uma resposta boa para mim. Às vezes o que está me fazendo bem, na verdade, eu acho que está me fazendo bem, mas está me fazendo mal. Comer muita besteira me faz bem momentaneamente. Eu fico feliz, mas me faz mal. Eu tenho que cuidar do meu veículo. Eu tenho que cuidar do veículo de Deus. Eu sou ferramenta para Ele. Essa ferramenta tem que ser cuidada. Sou eu que tenho que cuidar, né? Nós somos templo do Espírito Santo. Tem que cuidar do templo. Então, todas essas coisas, elas precisam ser olhadas com atenção para você encontrar a cura mental e emocional. Então, não é muitas vezes, eu tenho que fazer muita coisa para poder encontrar essa cura. Eu tenho que fazer muita... Não, você só tem que olhar para dentro. Você tem que olhar para você. A ver, levanta, se olha no espelho. Vamos arrumar esse cabelo? Vamos arrumar esse cabelo? Vamos colocar essa roupa. Por que eu tenho que colocar uma roupa tão velha dentro de casa? Se arrume, né, para você mesma, para você se sentir bem, né? Não é para o outro. Tudo que a gente faz é para o outro. Tudo que a gente faz é para o outro. É porque eu tenho que me arrumar, porque vai vir gente aqui em casa, né? Então eu tenho que me arrumar. Eu vou arrumar meu cabelo porque domingo eu tenho que ir para a igreja. Mas você tem que se arrumar para você. Você tem que fazer as coisas por você, porque você merece, porque você vale, porque Deus conta com você, porque Ele sabe o valor e a beleza que você tem, né? E você precisa acreditar nisso. Então vamos lá, falar. A cura é pela fala. A cura é pela palavra, né? Você guardar, não vai se curar. Não vou falar nada para ninguém, porque aí as pessoas não sentem, não veem. Eu finjo que não aconteceu e tá tudo bem. Fingir que não aconteceu vai piorar. Você precisa falar. Se não tem ninguém de confiança para você falar, porque realmente nós não temos que falar para qualquer pessoa. Porque a maioria das pessoas não vão entender os seus sentimentos, não vão respeitá-los, né? A primeira pessoa que eu falo é para Deus. Com Ele eu posso me abrir, com Ele eu posso falar, desabafar, com Ele eu posso ser eu mesmo. Fala assim, com Deus você pode se desnudar, ou seja, é como se você vai se despir, tirar sua roupa, tirar essa máscara, né? Chega de fingir ser quem você é, chega de fingir que você tá bem. Preciso mostrar que eu tô bem. Então chega de fingir que você tá bem. Fala, Deus, eu não tô bem. Quantos dias eu acordo aqui de manhã e falo, Deus, eu não tô bem. Não tô bem, mas eu preciso estar bem. Eu tô sentindo isso, eu tô sentindo aquilo. Eu não tô me sentindo capaz hoje. Essa semana eu não tô legal. Olha, me ajuda aí a curar, porque eu preciso ser curada. Tem dias que eu vou andando na rua, Senhor, me cura. Há algo aqui que eu preciso ser curado, me cura. A cura é constante. A gente tem que se curar do passado, mas no presente a gente vai sofrer muitas coisas, né? A gente continua vivendo. Então vão continuar acontecendo muitas coisas na nossa vida e a gente tem que estar constantemente sendo curado. Você tem que olhar para você constantemente, se autoanalisar e ver, peraí, eu não posso deixar aquela coisa que aconteceu comigo na semana passada criar a raiz aqui dentro, não. Deixa eu liberar logo. Libera já vai perdoando. Quem te ofende, você já vai perdoando, né? E vai seguindo em frente. Não carrega carga nenhuma que não é sua. Isso é estar atento, né? Isso é
Isso é você se preocupar e ter um autocuidado. Porque outras pessoas também... Você é luz. Eu sempre digo isso, todos os dias. Seja luz. Porque Deus te colocou na Terra para você ser luz. E para você ser luz, você tem que se olhar. Será que eu estou sendo luz ou estou sendo treva? Né? Seja luz. Para você ser luz, para você brilhar, você tem que olhar para você. Se você continuar só olhando para o outro vai brilhar. E você não, você vai se apagar. Deus não fez você, não criou uma luz para colocar debaixo da cama, assim diz a palavra. Sai debaixo dessa cama, aparece, fala logo as coisas que tem que ser falada, fala para Deus. Se não tem um amigo confidente que torce por você, que te ama de verdade, fala com o terapeuta. Ele tá ali para isso. Busque ajuda e saca para fora, tira para fora. Não fica, não guarda. Isso traz somatização, isso te traz doença. Eu quase morri por causa disso. Eu vou falar isso sempre, porque sempre tem uma pessoa nova me vendo. Então eu vou falar, eu quase morri por causa disso. Fiquei em coma por somatização. E isso me despertou. Ó, pra você ver. Às vezes a pessoa tem que chegar no extremo para despertar, que ela precisa olhar para ela. Então você precisa olhar para você, porque a nossa vida aqui na Terra é muito preciosa. Você tem que aproveitar cada minuto que você vive aqui, porque senão quando você se der conta, o tempo já passou. E nós estamos nos últimos dias. Então vamos fechar? Valorize a sua própria opinião. Se valorize por sua própria opinião. Não pense que o que está certo é sempre a opinião do outro. Ainda que o outro não dê valor à sua opinião, dê você valor à sua opinião e ao seu pensamento e à sua crença. Sabe? Se o outro tá falando, se você fala e o outro não escuta, é melhor você se calar. Você já viu a história do leão e do burro? Então, melhor se calar. O outro está insistindo em algo que é uma ignorância e você quer convencê-lo. Não, às vezes, como diz a palavra, não dê pérolas aos porcos. Melhor se calar e seguir sua vida, né? E tentar convencer o outro que tá difícil, né? Ali precisa de terapia. Então, qual que é o círculo vicioso da rejeição? O círculo vicioso da rejeição é assim. O primeiro de tudo, querer agradar. Como eu fui rejeitado, eu preciso agradar para não ser rejeitado ou continuar sendo rejeitado. Então, o primeiro ponto da pessoa que tem rejeição é querer agradar. E aí ela quer agradar? Como que ela vai querer agradar? Aí vai o círculo. Buscando afeto, buscando reconhecimento. Né? Eu vou agradar porque aí eu vou encontrar o afeto que eu não tenho e o reconhecimento que eu não tenho. A pessoa está sempre querendo agradar. Sempre falando que o outro quer ouvir, né? Sempre se oferecendo para ajudar em todo momento. Nunca diz não, tá sempre disponível. Eu tenho que agradar, porque se eu não sou rejeitado. E por que você precisa agradar? Porque eu preciso receber esse afeto e esse reconhecimento que eu não recebi. E aí o que acontece nessa busca de afeto e reconhecimento? As pessoas não são perfeitas, cada um dá o que tem. Então ela vai se frustrar, ou seja, não vai receber. Não vai receber o afeto que ela queria e nem o reconhecimento que ela queria. Talvez de um sim, de outro sim, mas na maioria das vezes não. Ninguém nunca corresponde àquilo que você imagina. Às vezes você programa uma conversa difícil, nunca sai do jeito que você imagina. Até mesmo aquilo que você programou falar não sai. Então a pessoa nunca vai acabar recebendo aquilo que ela espera. E aí ela não vai receber. E como ela não recebe, se sente rejeitada outra vez. Então, quanto mais uma pessoa busca fugir da rejeição, mais ela é rejeitada. Porque ela fica prestando atenção nisso. Se agrado ou não agrado, se me dizem obrigado ou não me dizem obrigado, se reconhecem, se não me reconhecem, se me dão amor, se não me dão amor. E como ninguém corresponde àquilo que a gente espera, me sinto rejeitado. E aí, como eu me sinto rejeitado, volto para o topo. Tenho que agradar. Me rejeitaram? Eu preciso agradar. E ela fica nesse círculo vicioso. Agradar para receber afeto. Não recebo afeto. Me sinto rejeitado. Então tenho que agradar. Esse é o círculo vicioso de uma pessoa que sofreu rejeição e que tem as feridas de rejeição. É o que eu falei no começo. Quanto mais eu busco perfeição, mais eu encontro uma carência. Quanto mais eu busco preencher o vazio com aquilo que não é o que vai preencher o meu vazio,
mais eu vou ter vazios para preencher. Quanto mais uma pessoa busca ser bem-sucedida, porque ela acha que ser bem-sucedido vai preencher o seu vazio, ter muita riqueza vai preencher o seu vazio, ela chega a ser rica e não preenche o seu vazio, e ela vai buscando ser mais rico e adquirir mais riqueza. Igual a pessoa que se forma e tem várias faculdades, porque nenhuma preencheu o vazio que ela estava na esperança de preencher. A única coisa que vai preencher o seu vazio é você buscar a raiz do vazio. Para que você está querendo preencher um vazio se você não sabe nem por que está vazio? Por que tem um vazio aí? Eu tenho um trauma, uma ferida, algo que eu passei. Então, você tem que tratar o trauma, gente. Isso é óbvio. Né? Eu tenho que tratar o trauma. É a mesma coisa de você ir no hospital aqui na Espanha, que você vai no hospital de urgência, eles te dão um ibuprofeno ou paracetamol. Não tem outro tratamento. E aí vai curar o sintoma, mas vai voltar depois a dor de cabeça ou o que for, né? Então tem que buscar fazer um exame, uma radiografia, buscar a causa. A mesma coisa. Então precisa buscar a causa do vazio. E a causa do vazio é falta de propósito. Porque você não vai viver o seu propósito se você não se curar. Porque a pessoa só vive o propósito quando ela entende o sofrimento que ela viveu. Eu passei por muito sofrimento, só depois que eu entendi o motivo de ter passado aquele sofrimento. Me liberei daquela carga, perdoei quem tinha que perdoar, encontrei minha identidade. Agora eu sei quem eu sou. Eu sei por que eu vivi o luto, a rejeição. Eu sei, agora eu entendo o trabalhar de Deus na minha vida. Agora eu me sinto cheia, porque eu encontrei minha identidade, meu propósito. E eu caminho dia a dia para viver o meu propósito, para viver o que Deus tem para mim. Eu sofro? Claro, gente, todo dia tem uma coisa diferente. Todo dia acontece, todo dia pessoas falam coisas para nos magoar, sempre. Mas você já está preparado para receber isso. Se sente baqueado às vezes porque tem coisas que dói, que bate duro, né? Porque todo mundo é de carne e osso. Mas você volta logo em seguida e fala, não, eu tenho que seguir meu propósito. Para isso Deus me chamou. Então, faça as coisas na ordem certa, né? A cura não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Você querer adquirir coisas, você querer adquirir elogios sem tratar o de dentro, tudo superficial, né? Você ir num salão de beleza porque acha que quando você for bonito e fazer várias cirurgias, você vai preencher o vazio. Tudo superficial, por dentro não tem nada. Então, vamos buscar o de dentro, a essência, né? Vamos buscar o que você tem, o que está aí dentro. Tem que tirar para fora, não esconde, não. A gente vai na psicoterapia e o terapeuta está ali com você tempos e você se nega a tirar para fora aquilo que está lá dentro, que você sabe que está, mas se nega a tirar. Então, colabore também. Abra seu coração para Deus tratar, porque é o Espírito Santo que trata. O psicólogo ou o terapeuta é um instrumento de Deus para te ajudar a encontrar aí a cura. Então, se permita ser curado. Tem gente que muitas vezes não quer ser curado. Você sabe que tem gente que não quer sair da dor? Porque está cômodo na dor. Como é isso, Poliana? Porque quem está na dor, muitas vezes chama mais atenção do que quando você sai da dor. Então, se eu deixar de sofrer, ninguém mais vai se preocupar por mim porque eu estou sofrendo. Então, a única forma de receber algum tipo de afeto é ficando doente. Que aí todo mundo pergunta se eu melhorei. Entendeu? Existe isso? Sim, existe. Mas eu te falo que viver o propósito de Deus é muito melhor do que permanecer nessa dor aí. Então se levante hoje. Outro dia eu compartilhei Isaías 60. Então guarde Isaías 60 para você. Levante-se e coloque de pé. A glória do Senhor já brilha sobre você. A luz de Deus já está sobre a sua vida. Ele já te deu autoridade para você sair desse lugar. Então toma essa chave que Ele já te deu, essa porta que Ele já te abriu e entra por ela. Mas faça você. Deus não vai fazer o que é seu papel de fazer, não. Se esforçar. Buscar reconhecer que realmente precisa de ajuda. Buscar ajuda e sair desse lugar. Não tem nada melhor do que viver o propósito. Nada melhor. Nada melhor do que encontrar a identidade e não permitir mais que você seja ferido. Não ficar suscetível às ofensas. Já não, já deixa, já acabou já esse ciclo. Esse ciclo de vício. Vamos sair desse ciclo de vício.
tá bom? Eu tenho que terminar, já passei do meu horário. Então, um abraço, que Deus abençoe sua vida. Vamos continuar aqui firme e constante naquilo que Deus nos chamou para fazer, que é encontrar a cura emocional para viver um propósito e poder contar esse testemunho. Olha, eu estive neste lugar por muitos anos, mas graças a Deus eu saí desse lugar e hoje eu sou luz na vida de alguém. O meu papel hoje é ser luz para que você seja luz na vida de outras pessoas. Esse é o seu principal propósito de vida, porque o propósito de vida tem a ver com o outro, no que você vai fazer pelo outro. Primeiro você faz por você, depois você faz pelo outro. Primeiro você recebe a luz e depois você imparte a luz, tá bom? Um abraço, que Deus abençoe a sua vida e obrigada por estar aí. E que amanhã você esteja aqui outra vez, porque eu conto com você, tá bom? Tchau, um abraço.